Bom dia, eu sou Ana Paula, eu sou advogada. Sou advogada atuante há cerca de 11 anos nas áreas civil e consumerista e família também. Eu decidi fazer curso de Direito porque eu já percebia muito nova que algumas questões não eram atendidas no meu bairro, na minha família. Eu sou uma moradora da cidade de Tiradentes. Então, é um bairro periférico, distante da cidade, né, do centro que a gente fala. E ali já percebíamos que eu percebia, né, muito nova, que tinha um abandono, digamos assim, seja na educação, na saúde, na família. Eu sou uma menina que eu tenho 6 irmãos, então eu sou a 7ª filha, uma das mais novas. Então, tenho muitos sobrinhos, mães solo, que realmente enfrentavam algumas dificuldades. Essas dificuldades me causavam um pouco de inconformismo. Então, eu acho que é o inconformismo que move as pessoas, que traz a mudança. E acredito que para a área jurídica é isso que você tem que ter um desejo por mudança. Então, basicamente, o advogado, ele busca mudança, ele busca uma postura diferente, um resultado diferente daquilo que se tem. Então, caminhando até para explicar mais sobre a área, sobre esse convite que eu recebi para falar sobre carreiras, a atuação jurídica ela não é só como advogada. Eu falo como advogada porque é a área que eu atuo, é a atividade que eu desenvolvo. Mas um bacharel, uma pessoa que passa por 5 anos o curso de Direito, ele tem aptidão para se tornar um delegado, um oficial de justiça. Existem carreiras públicas que você obrigatoriamente tem que ser formado em Direito. Então, é uma área também que te permite alcançar muitas possibilidades, né? Tanto na área pública quanto na área privada. O advogado ele pode ser público também, se ele for um defensor público, ele é um profissional de carreira. Ele estudou para o concurso público, depois de um tempo atuando como advogado, e ele exerce essa carreira pública. Ele é advogado cadastrado para o Estado, mas que atua para as pessoas carentes que não têm condição de contratar um advogado de forma particular. Agora, o advogado, ele na verdade, ele é um profissional autônomo, liberal, que atua de forma privada. Então, ele pode, passando, né, nos quadros da OAB, quer dizer, ele vai lá, faz uma prova, são 2 etapas, concluir esse curso de Direito, e ele obtém essa aprovação, ele está certificado como podendo tutelar, né? Se dirigir a juízes, fazer pedidos em juízo ou de forma extrajudicial, defender direitos. A defesa dos direitos é a atividade principal de um advogado. Então, eu acho que, em resumo, é isso que um advogado faz, né? Ele pleiteia o direito das pessoas em juízo ou extrajudicialmente em cartórios, em serventias públicas, etc. Orientando também, porque o primeiro juiz de qualquer situação é o advogado. Porque é para ele que você leva o seu problema, o que você está passando, o que você precisa do futuro, digamos assim. Então, o advogado ele é o primeiro juiz de qualquer situação. Durante a faculdade, a gente sabe que a gente estuda muitas normas, é um conhecimento público que o Brasil tem muitas normas. Mas existe um sistema. E esse sistema ele é muito semelhante, quer dizer, não é possível admitir abusos. E o Estado é obrigado a fornecer, a atender o cidadão, a cidadã. Então, com base nisso, é que as outras normas, todas as leis que são esparsas, que a gente diz que o ordenamento brasileiro é muito cheio de normas, é com base nisso, no desequilíbrio. Não pode haver desequilíbrio nas relações, que vai ser promovido qualquer pedido, analisado qualquer direito, tá? Então, vamos lá. Eu separei para vocês alguns temas que são os mais sensíveis à periferia, que é o que eu estava comentando. Então, a gente vai falar um pouco sobre saúde, direitos do consumidor, alimentos gravídicos, que é para gestante, que ainda não teve um bebê, mas tem certeza que é um pai, tem um indício
né, de quem seja o pai, também pensão alimentícia e medidas protetivas, que também são questões importantes para as famílias periféricas. O que acontece? O cidadão tem direitos básicos. Os direitos básicos de um cidadão são saúde, segurança, educação dentre outros, né, que estão no artigo 5º da Constituição Federal, a famosa Constituição Federal. A partir da Constituição Federal, você consegue entender os outros sistemas, né? Então, os grandes norteadores do direito estão na Constituição Federal. Então, quando eu falei para você sobre saúde, significa que o cidadão ele deve ter disponível para si medicamentos, procedimentos, atendimento em consulta de uma forma gratuita e acessível. Acessível ao quê? É num prazo curto. Ok, não é o que nós vemos, né, no dia a dia, mas na norma está garantido esse acesso. Então é para isso que, eventualmente, numa situação que isso esteja em desconformidade, que se busca um advogado. Como eu falei, tem advogados públicos em que as pessoas não pagam nada na defensoria pública. Você vai lá, comprova que você tem uma renda que não consegue abarcar essas despesas e você recebe um atendimento, um advogado designado para te atender. Além dessa possibilidade, você pode, sim, se consultar com um advogado particular. Eventualmente, ele vai te passar uma posição, uma quantia, um valor, porque eles são remunerados de forma particular, né? Para te atender, no sentido de te orientar, consultar o município, o estado ou o governo federal sobre determinado medicamento, se ele tem um alto custo, procedimento, se é muito caro, doenças raras e etc. Prazos, né, muito distantes para passar em atendimento médico, fazer algum exame. Isso tudo pode ser tutelado pelo direito, quer dizer, pode ser pedido em juízo que haja, sempre que haja uma urgência, são as situações que vão determinar. E é o que eu estava comentando, né? A situação, os fatos é que determinam se isso é cabível, pleiteado ou não. Porque na urgência, tudo é urgente. Existem pessoas em fila de transplante, existem pessoas aguardando medicação, existem medicamentos de alto custo que não tem mesmo, porque são para doenças muito raras. Porém, o atendimento médico precisa ser fornecido. Então, o juiz ele sempre vai diferenciar essas questões, vai balancear. Daí a balança e uma pessoa cega, que é o símbolo da justiça. Quer dizer, não preciso olhar para o indivíduo, eu preciso olhar para a situação e sopesar o que está envolvido. Quais são os meios de você buscar um atendimento médico? Primeiro é o extrajudicial. Você entra no site da prefeitura ou do estado ou do governo federal, porque saúde é um tema que é compartilhado, que é dever de todos esses entes fornecer para o cidadão e tenta agendar. Não conseguindo agendar, tendo um prazo muito distante, aí você leva para juízo, faz uma ação, enfim, o advogado vai definir essa estratégia, digamos assim, para alcançar o que é necessário para essa pessoa. Mas esses temas eles são possíveis de ser tratados. O que vai diferenciar? A situação. Então, saúde é dessa forma que costuma caminhar os processos. Sobre direitos do consumidor. Toda vez que todos somos consumidores, né? Ainda que a gente trabalhe de alguma forma em alguma empresa, tenha empresa, a gente também consome. Então, nós temos direitos básicos que está no Código de Defesa do Consumidor, que é preciso ter uma garantia de que aquilo vai funcionar, de que aquele produto, né, funcione, ou aquele serviço que a gente contrate. Por exemplo, uma viagem é um serviço que ela aconteça no prazo, da forma que a gente esperava, que foi explicado. E aí a gente pode procurar sempre, eu oriento, né? Que se procure o Procon, consumidor.gov, que são sistemas mais acessíveis. A gente consegue entrar no aplicativo do celular. Existe um controle do ente público e ele fornece
uma resposta para o consumidor bem rápida. Não tendo acesso a isso, daí você pode buscar um advogado. Todos os direitos são assim. Você pode pleiteá-lo sozinho, diretamente no Estado. Não conseguindo, você busca assim um apoio de advogado. Eu acho que inclusive deveria ser uma matéria na escola, como pleitear direitos, né, por si. Porque às vezes o conformismo deixa a gente à mercê de situações que a gente pode mudar sozinho. É sempre bom você ser inconformado, é o que faz a mudança acontecer. Essa vontade de não ficar na mesma situação. E direitos do consumidor são dessa forma. Toda vez que você for atendido de uma forma que não está no contrato, que não foi explicado, que não foi mencionado, você pode pleitear essa mudança. Como consumidor.gov ou o Procon Digital em São Paulo, que é super acessível. Não conseguindo, tem o juizado de pequenas causas, que é o JEC, e a justiça comum, que são para questões mais complexas, por exemplo, algo que precisa de uma prova pericial, alguma coisa assim. Então, direitos do consumidor, basicamente, são protegidos assim. Como você sabe se você merece uma proteção? Quando você não recebe o serviço que você contratou ou quando o produto que você comprou não funciona bem, tá? Sobre alimentos gravídicos. O que são alimentos gravídicos? Quer dizer, quando as pessoas se relacionam, elas se relacionam de inúmeras formas, uma única vez, alguns encontros, etc. Não é essa a questão. A questão é se existe a situação da gravidez, identificada uma gravidez. Essa mulher, se ela não tiver condições financeiras de se manter até essa criança nascer, por exemplo, não tem um convênio médico, não tem um apoio familiar, de repente começa tem um desdobramento para ficar sozinha, vulnerável, e ela sabe quem é possivelmente esse pai, ela pode ir até a Defensoria Pública ou um advogado com essas provas. Quer dizer, conversas, prints, mostrar essa frequência. Não precisa ter uma prova contundente, mas um indício de quem seja esse pai, certo? A partir disso é feito um pedido para que ela receba alimentos, seja 30% do que a pessoa recebe, um salário mínimo se ela é desempregada, até que esse bebê nasça. Esse bebê nascendo, aí já é possível fazer o exame de paternidade e determinar quem seja o responsável por dividir essa despesa com a mãe, né? Se for comprovado que é o pai, essa mesma ação dos alimentos para a mãe, ela se converte em alimento para a criança, que é a pensão alimentícia. Porque é feito o exame de DNA, é feito pelo juiz, né, determinado o exame de DNA, é apurada a renda dessa pessoa. Então, esse alimento que é para a mãe passa a ser para o filho. E, assim, é muito rápido mesmo. E a gente costuma dizer que no Brasil a única coisa que realmente prende uma pessoa é dever alimentos. Essa pensão alimentícia, se eventualmente esse pai não tenha condições, ou esse pai nem esteja vivo, porque pode acontecer, né? Pode ser inclusive pleiteada aos avós paternos, aos tios, aos parentes. Porque é dever de todo mundo cuidar dessa criança, né? Todos os possíveis familiares têm o dever de cuidar dessa criança. Então é muito efetivo. O direito de família é muito efetivo. Essa tutela, esse acompanhamento, ele é muito eficaz. Leva um tempo? Sim, porque existe uma fila de atendimento, mas é muito, muito eficaz. Bom, esse último ponto que eu queria dividir com vocês é sobre medidas protetivas. E eu vou falar também um pouco sobre divórcio e separação. Assim, como eu tinha comentado que é dever de todos dividir a proteção à saúde, à segurança, a todos os entes, é dever de toda a sociedade proteger as crianças e os adolescentes. Toda a sociedade. Então, começa na escola. Se uma criança altera o comportamento, se uma criança aparece com algum indício de abusividade, violência familiar, a professora, a diretora,
O educador que estiver próximo, que identificar, ele tem a obrigação de comunicar isso. O médico, a enfermeira. Então, eles podem comunicar para o Conselho Tutelar, que é uma instituição pública que vai acompanhar essa criança, essa família. E a partir de então, o Ministério Público. O Ministério Público é um órgão que ele é fiscal. Ele é fiscal da lei, fiscal do juiz, fiscal do prefeito, fiscal do governador, fiscal do presidente. É um órgão independente que deve fiscalizar a atuação desses entes públicos, né? Como se fosse um juiz, se está tudo em conformidade. Então, aí é feita uma intervenção do Ministério Público a fim de que essa criança passe por um atendimento psicológico, a fim de que o Conselho Tutelar vá visitar a casa dessa criança, ver como é que está a situação dessa mãe, dessas crianças, desse pai, identificando algum tipo de abusividade, algum comportamento que não favoreça a educação e o bem-estar dessa criança, por exemplo, um pai alcoólatra, né, uma situação de violência doméstica para a mãe e outras abusividades, já é instaurada uma ação de pronto. Nem precisa ser solicitada uma ação que ela tem força própria. A gente diz que ela é autônoma, porque é dever de toda a sociedade proteger uma criança. E a violência doméstica, ela entra também nesse tema, porque atinge as crianças, atinge outras pessoas da família, as idosas, os idosos, eles também são protegidos por medida protetiva. Agora, a Maria da Penha em específico é uma lei criada para a proteção de mulheres e pessoas que se identificam como mulheres, porque também tem essa questão, não é só uma, vamos dizer assim, uma pessoa que nasça e se identifique como mulher por um médico, mas aquela pessoa que depois se descobre como do sexo feminino também é protegida, por esse direito. E além disso, para mais, tá? Uma pessoa que, digamos, passe por algum tipo de mudança de sexo também é protegida pela Maria da Penha, porque a questão é a vulnerabilidade. Lembra do equilíbrio? Não há equilíbrio. Não há equilíbrio. A força, digamos assim, se sobrepõe. Por isso tem essa proteção diferenciada. E cada situação vai determinar se é de fato diferenciado ou não. Essa Maria da Penha, ela atinge não só os pais, ela atinge todos os homens que exercem uma abusividade em relação a essas pessoas mais fracas. Fracas no aspecto de força mesmo, de fazer frente, porque existem violências psicológicas, físicas, morais, que são impostas a essa população. Idosos, crianças, mulheres e pessoas que se identificam com o sexo feminino. Tá? Então, a Maria da Penha, ela tem esse cuidado especial. Existem instituições como na polícia, né, a Ronda da Mulher, que é algo que é voltado para esse atendimento que é muito rápido, delegacia da mulher para fazer prova, porque a prova é uma coisa muito difícil, né? Nessas situações é uma coisa muito rápida de se perder. Então, precisa de um atendimento especial, especializado, pessoas capazes de perceber, identificar e acionar as instituições. Então, toda vez que alguém perceber algum comportamento diferente em crianças, precisa ser valorizado. Situação com idosos precisa ser identificado. Sempre acompanhando se é estranho. Não precisa ser você diretamente a fazer uma denúncia, por exemplo. Pode ser, você pode se dirigir a esse conselho tutelar, a esse posto de saúde. A gerência do posto de saúde ajuda muito nisso. Porque os médicos, eles chamam a autoridade policial e ninguém sabe quem foi que denunciou. Mas o importante é que todos saibam que tem direitos, tem deveres e que é dever de todos cuidar dessas pessoas mais vulneráveis, digamos assim. É um dever de cidadão de ter empatia pelo outro. E, em resumo, essa atividade do advogado, ela implica nisso. Empatia para com o outro. Eu não trabalho para a lei, eu trabalho para a pessoa. Então, a pessoa tem que ter, fechando, né? Fechei, eu acho que as orientações sobre o que a gente ia tratar, mas as pessoas, elas precisam ter um tratamento humanitário, equilibrado, respeitoso, independente do que elas tenham feito. Independente do que elas tenham feito. Porque todos nós podemos cometer algum erro na vida, né? Que somos humanos. E a norma está aí para proteção e para obrigar
também quem estiver fora cometendo alguma abusividade, a que retorne, a que possa rever suas atitudes e responder por elas, né? Eu acho que, em resumo, é essa atividade jurídica e principalmente dos advogados, que é o que eu trouxe para vocês, e eu agradeço imensamente o convite.